Bom, vamos para a nossa segunda aula desse módulo de comunicação, ética e desenvolvimento. E nós vamos falar sobre o código de ética do nutricionista. Na aula passada, nós já demos uma leve passada sobre o código de ética, né? A gente já veio conversando sobre algumas coisas éticas, lemos, né, uma parte introdutória do código de ética do nutricionista. E hoje a gente vai pegar algumas partes onde a gente fala sobre deveres, onde a gente fala sobre direitos do nutricionista, tá? Então, antes de começarmos, a gente vai aí com uma frase, né, de abertura, e eu acho que ela também se encaixa para nossa finalização, que a ética, ela é um apêndice da profissão, ela é o alicerce da prática. Então, a gente sempre tem que basear o nosso conhecimento, as nossas atitudes na ética, principalmente no nosso código de ética, tá? Bom, qual que é a estrutura do código de ética? O código de ética, ele é atualmente a resolução, né? Então, a gente tem um código de ética de 2018, que ele organiza os princípios éticos que vão guiar a nossa profissão, né? E aí eles são divididos em capítulos, e os capítulos eles vão falar do quê? Dos princípios fundamentais, dos direitos do nutricionista, dos deveres perante os pacientes, a sociedade e as instituições, e também vai aparecer o que é vedado e as infrações éticas. Então, tudo isso está lá dentro do nosso código de ética, tá? E como gestores, a gente precisa conhecer principalmente os artigos que são relacionados à responsabilidade técnica e à liderança de equipe. Tá? Então, a gente precisa entender a atuação inteira do nutricionista, nos basearmos no código de ética e principalmente aí nessa parte de responsabilidade técnica e liderança de equipes. Vamos lá. Principais direitos do nutricionista de UAN. Então, lá dentro do código de ética, como eu falei, temos direitos, deveres e outros mais do nutricionista. Aqui eu trouxe alguns de cada categoria, tá? Então, a gente tem aí principais direitos do Nutri de UAN. Bom, é direito do nutricionista se recusar a exercer sua profissão em qualquer instituição onde as condições de trabalho não sejam adequadas, dignas e justas ou possam prejudicar indivíduos, coletividades ou a si próprio, comunicando oficialmente sua decisão aos responsáveis pela instituição e ao Conselho Regional de Nutricionistas de sua jurisdição e respectiva representação judicial. Bom, então lá no artigo 10, ele vai dizer o quê? Que a gente tem o direito de não ser nutricionista, de não exercer a nossa profissão em um local onde a gente não tenha condições adequadas de trabalho, tá? E que as condições não sejam dignas, não sejam justas, né? Que vão prejudicar nós, vão prejudicar o nosso cozinheiro, nosso chefe de cozinha, enfim, que não é legal para trabalhar nem para o ser individual, nem para o ser da coletividade, tá? Então a gente pode se recusar, sim, né, a exercer essa profissão. E quando pode se dar isso? Né? Então, a gente pode ser chamado para trabalhar em um local, em uma cozinha extremamente quente, uma cozinha aí que bate os 40 graus, daqui a pouco não tem um sistema de ventilação, não tem, enfim, que fica uma coisa assim meio que insuportável de trabalhar, né? Então, isso é um local inapropriado, em que tanto o pessoal da cozinha, os colaboradores direto, vão estar se sentindo mal, a gente pode estar expondo eles a um risco de saúde, a gente também. Né? Então, locais com um barulho extremamente alto, que a gente não tenha um EPI adequado, né? Não tenha protetor, que aí isso a gente pode dizer, olha, vai me deixar em risco, a gente vai ficar aqui muito tempo, eu vou poder ter problema de audição. Então, tudo que a gente julgar que a gente está deixando, ou a nossa ética, né, vai ser contra o teu princípio ético, ou contra a saúde sua e dos seus colaboradores, a gente pode se recusar a trabalhar nesse local, né? Não quero trabalhar nesse local.
Ou se vocês começaram a trabalhar no local e não era assim e foi ficando assim, enfim, vocês podem, né, se recusar, sair do trabalho, levar essa reclamação pro responsável da instituição. Então, né, pro gerente, para quem está acima, né, se vocês estão trabalhando numa terceirizada dentro de uma indústria, dentro de um hospital, enfim, quem está acima de vocês com cargo, vocês podem chegar e levar lá, olha, a situação está complicada, está difícil de trabalhar aqui por assim, assim, assado, tá? Não resolvendo os problemas, enfim, vocês também podem recorrer ao Conselho Regional de Nutricionistas, tá? O CRN da sua região. Então, lembrando que a gente tem aí, cada região, a gente tem um CRN diferente, um número diferente que vai identificar aquela região. Então, vocês podem lá pedir um auxílio, pedir um help para eles, né? Contar o que está acontecendo, pedir o que eles instruem, né? Ah, eu já falei com o pessoal lá de cima, pelo jeito não vai dar para fazer, eles não querem modificar. E aí, então, vocês já acionam o conselho. Por quê? Porque, assim, se vocês saírem do local de trabalho, são responsáveis técnicas em algum local, e vocês saíram porque está impróprio para trabalho, e vocês já levaram isso lá para a próxima, para o conselho, e já disseram, olha, já fiz tudo que podia ser feito, e já tinha comunicado todo mundo, isso vai ficar no registro do CRE. Então, o próximo nutricionista que entrar lá e for entregar documentação para o conselho para dizer, olha, você é RT da empresa Y, eles já vão dizer, opa, mas a Bruna estava nessa empresa Y e ela saiu por más condições de trabalho. Ela já tinha acionado o CRM. Então, a gente vai fazer uma auditoria, vamos lá fiscalizar. Aí vem o conselho, e aí depois, né, representação, enfim. Então, a gente tem esse direito, ok? Infelizmente, muitos nutricionistas acabam não utilizando esse direito por questões de empregabilidade, tá? Não, não é bom de trabalhar aqui, mas estou precisando desse trabalho. Então, a gente tem que pesar muito bem isso, porque a gente está colocando em risco a nossa saúde, a saúde dos nossos colaboradores. E nós temos nas nossas mãos várias outras vidas, tanto dos nossos colaboradores, que estão ali diretamente, quanto as pessoas que estão consumindo aí essa refeição, enfim, para onde a gente vai destinar esse produto. Outros direitos. No artigo 12, ele diz que é direito do nutricionista recusar propostas e situações incompatíveis com as suas atribuições ou que configurem como desvio de função em seu contrato profissional. Bom, aqui também é nosso direito. Nós fomos contratados para sermos nutricionistas. Quando nós formos assinar um contrato, a gente tem que saber certinho quais são as nossas funções, tá? Quais são as nossas funções dentro da empresa? A gente é responsável por isso, por aquilo, quais são as nossas atribuições? Ali vai ser onde a gente se baseia, né, para fazer as atividades durante o dia. Quando a gente é realocado para fazer outras coisas, a gente fala de desvio de função, a gente pode se recusar a fazer isso, tá? Então, a gente tem que cuidar muito com isso. Tem algumas situações dentro de UAN que a gente acaba desviando por situação momentânea. Então, tem Nutri que de vez em quando seria esporádico, bem raro. Assim, poxa, a auxiliar de cozinha não apareceu hoje. Ou ela veio, mas ela não está se sentindo bem e eu não tenho como alocar outra pessoa para cá, porque a gente sabe que muitas vezes a gente trabalha com um número mais reduzido de pessoas na cozinha, né? A gente trabalha ali com aquele número e se faltar alguém, é o caos na Terra. E aí, daqui a pouco, aquele dia, tu vai ter que ajudar, auxiliar. Tu vai ter que cobrir por algum motivo. Ela não está se sentindo tão bem, daqui a pouco ela pediu para sair mais cedo, enfim. E naquele momento, tu vai ter que auxiliar. Vai ter que auxiliar para fazer alguma coisa que não está na sua função, por exemplo. Então, ok, você concordou porque foi só uma vez que tu fez aquilo
que tu ajudou ela a higienizar a salada, que tu, enfim, organizou o refeitório, não sei, não achava uma outra coisa que não estava no seu hall de responsabilidades. Mas foi uma vez, uma, duas vezes ali no máximo, que era para manter o fluxo. Tu fez isso hoje, amanhã ela já estava aqui, vida que segue, todo mundo no seu, na sua estação, tá? Outra coisa é, bom, fiquei sem auxiliar, ela ficou doente, enfim, fiz ali o lugar dela de hoje. Amanhã ela não veio, no outro dia ela pediu demissão, no quarto dia tu pediu para contratar, o pessoal não quis contratar, no quinto dia. Então, assim, tu já tá um mês picando salada. Por quê? Né? Então, daqui a pouco tu achou que era só para dar uma mãozinha no momento e tu acabou sendo desviada de função. Não sei, por inúmeros motivos da empresa, não sei. Então, isso sim, isso é um desvio de função, então tu pode dizer, não, a partir de hoje eu não vou mais fazer isso, não é minha função ficar salada. Eu ajudei ontem porque a fulana estava indisposta e não tem problema nenhum auxiliar por um período, mas ficar todos os dias nessa praça não é minha responsabilidade. Todo o direito, tá? Está no código de ética. Então, por isso, leiam muito bem o contrato de vocês, para saber o que está naquele contrato, para se tiver algum desvio de função, vocês têm embasamento no artigo 12 do Código de Ética, tá? Direito do nutricionista, mais um exemplo. O artigo 13 do Código de Ética, ele traz que é direito do nutricionista prestar serviços profissionais gratuitos com fins sociais e humanos. E a gente tem esse direito, a gente pode, tá? Fazer consultorias, consultas, enfim, prestar um serviço gratuito. Então, eu ajudo em uma ONG, né? Eu ajudo em um centro lá do bairro, né? Que é um centro muito pobre, que ajuda as pessoas pobres, necessitadas, enfim, da região, né? Eu presto serviços de atendimento para pessoas carentes que estão há muito tempo na fila para uma consulta nutricional pelo SUS e não tem condições de pagar uma nutricionista. Não, então a gente pode fazer isso, tá? A gente tem o direito, o nutricionista tem esse direito de prestar serviços gratuitos com fins sociais e humanos. Então, sim, a gente pode fazer esse tipo de ação, de boa ação, tá? A gente não está ferindo o código de ética por ofertar uma consulta, uma consultoria gratuita para um grupo de pessoas, de população que necessita, tá? Que a gente vai fazer uma grande diferença e que naquele momento eles não conseguem retornar com valor para nós, tá? Bom, então a gente falou já de alguns direitos, tem vários dentro do Código de Ética, vocês podem lá procurar no Código de Ética. Eu trouxe aqui três exemplos. Trouxe alguns exemplos também, três exemplos de deveres e condutas éticas, tá? Então a gente tem direito e deveres, né? Então, os nossos deveres, tá? No artigo 18, ele diz que é dever do nutricionista manter-se atualizado, né, quanto aos conhecimentos e práticas necessárias ao bom andamento do processo de trabalho, bem como incentivar e facilitar que profissionais, sob a sua orientação e supervisão, o façam. Dever do nutricionista, se atualizar sempre, tá? Terminou a graduação, pá, deve ser sempre se atualizar. Então, terminou a graduação, faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 anos, tem que se atualizar. Porque a gente sabe que as coisas que a gente aprendeu, né, há 1, 2 anos, 3 anos atrás, hoje já segue outra linha. Vocês podem ver isso pela, pelo simples fato, depois a gente vai falar de redes sociais, pelo monte de notícias que estão aí. Uma hora o ovo faz mal, é o vilão, outra hora ajuda. Uma hora o glúten, não sei o quê, outra hora o leite, outra hora. Então, assim, é toda hora. Então, a gente precisa estar sempre atualizado, tá? Então, seja na prática clínica, seja na prática de work, sempre atualizado. O que entrou de normas? Rotulagem. Teve agora uma nova mudança nas rotulagens. Eu preciso me adequar na rotulagem, né? Então, o que está trazendo? Então, a gente sempre tem que
está em processo de atualização. Nós e também os nossos colaboradores. Então, a gente faz a atualização e a gente atualiza eles. Ou a gente pede para eles fazerem alguma atualização que tenha, um curso que está tendo na cidade, na região, que vai melhorar as práticas deles em alguns quesitos, né? Trazer uma palestra, trazer um treinamento. Então, é nosso dever nos mantermos atualizados para que a gente passe sempre as informações mais atuais para o nosso público e também as pessoas que estão ao nosso comando também devem ser atualizadas, seja através de nós atualizarmos elas, seja trazendo outras pessoas para atualizar esses colaboradores. Então, é nosso dever manter uma equipe sempre atualizada, tá? Outro artigo, artigo 28, ele traz que é dever do nutricionista fazer uso do poder ou posição hierárquica de forma justa, respeitosa, evitando atitudes opressoras e conflitos nas relações, não se fazendo valer da posição em benefício próprio ou de terceiros. Então, é dever do nutricionista fazer uso do poder ou posição hierárquica. Nós estamos numa posição de gestão. Então, nós temos uma posição hierárquica aqui, tá? Depois pode vir coordenador, enfim, mas a gente tem uma posição hierárquica aqui. Então, a gente é gerente, chefe, enfim, de pessoas que estão nas posições abaixo. Então, a gente usa do nosso poder, ou seja, nossa hierarquia, de forma justa. Ou seja, eu, como gerente de unidade, eu vou pedir que as pessoas elas estejam sempre com o uniforme em dia limpo, que elas estejam com unhas cortadas, que elas, enfim, que elas, se elas fizerem alguma coisa de errado, que eu vou corrigir elas. Então, é meu dever fazer isso, porque a minha posição, tá? Ela me deixa, né? É meu dever, na minha posição, fazer esse uso e corrigir, instruir os demais que estão na posição embaixo. Porém, tem que ser de forma justa e respeitosa, tá? Depois a gente vai falar mais sobre comunicação, mas de forma justa e respeitosa. E eu não posso valer da minha posição, do meu cargo, para me beneficiar ou beneficiar terceiros. É aquela leve, né? Um jeitinho brasileiro. Ah, mas é que eu deixo que eu sou a chefe, o chefe desse local aqui, eu posso fazer isso, porque é eu que mando aqui, tá? Já que sou eu que mando, eu vou para fulaninha ali, que ela é minha parente, minha amiga, enfim, eu vou dar esses dias aí, porque é o meu cargo e eu vou beneficiar ela, tá? Então, e o artigo 43 ele fala do dever do nutricionista de colaborar com as autoridades sanitárias e de fiscalização profissional, prestando as informações requeridas. Dever do nutricionista colaborar com as autoridades. Vamos dizer que a vigilância sanitária bateu lá no restaurante, né? No restaurante, na cozinha, no hospital, enfim. Bateu lá. O meu dever é saber, eu vou acompanhar aí toda a fiscalização e eu vou ajudar, né, entregando o que eles pedirem. Ah, eu preciso de ficha técnica, eu tenho aqui a ficha técnica. Aonde é que está tal coisa? Eu vou lá e vou mostrar onde é que estão as tais coisas, tá? Os arquivos, eu mostrar os arquivos de registros. Então, eu auxilio as autoridades, as fiscalizações e não fico escondendo o jogo, né? Dando voltas, fazer essas pessoas darem voltas e voltas e não auxiliar. Então, é dever do nutricionista, certo? Atitudes vedadas e consequências. Temos direitos, temos deveres e temos coisas que a gente não pode fazer, né? Sim, que é vedado. E a gente tem as consequências, né? Então, se a gente fizer algo que não pode,
temos as nossas consequências, tá? Bom, o artigo 26 do Código de Ética, ele traz que é vedado ao nutricionista emitir declarações falsas ou alterar quaisquer informações de pessoas, setores, serviços e instituições ou dados de pesquisa, quer seja em benefício próprio ou de terceiros, bem como em prejuízo de outros. Não podemos, né, emitir declarações falsas. Vamos dizer aí que a gente tem as planilhas de controle, né? As planilhas de controle de temperatura. E aí, a gente esqueceu de preencher. Não foi preenchido. E tu não, pai, e se eu deixar aqui, a vigilância vir, vou lá colocar umas temperaturas aí aleatórias. Eu tô falsificando, né? Eu tô botando uma declaração falsa no documento. Ah, mas é só aqui, parece coisinha boba. Ah, mas aqui ficou. Vai, é vedado ao nutricionista. Tá? Então, alterar essas informações, alterar informações aqui a gente diz de pesquisas, né? Então, quando a gente vai fazer alguma pesquisa acadêmica ou afins, que a gente vai separar grupos, que a gente precisa saber interações, a gente manipular esses, esses resultados aí, isso também a gente fala de ética, né? Se é vedado e a gente faz, a gente está sendo antiético, né? Então, isso pode prejudicar os outros e a si mesmo. Então, não pode. Tá? E essa questão de declarações falsas, dar só uma ajustadinha numa planilha, infelizmente acontece, tá? Por medos de represálias, justamente por isso, porque o RT não vai todos os dias, por exemplo, na cozinha e deixa as planilhas para serem preenchidas por um responsável, né? Então, e aí, quando o RT volta, ou a empresa de consultoria volta, não está preenchido, tá? Então, daí essa empresa, esse RT vai lá e coloca à mão alguns dados. Para quê? Para deixar pronto, que caso a vigilância sanitária bata, vocês tenham todos os documentos preenchidos. Mas isso é antiético. Não preencheu o documento, não fez ali, vai ter que assinar ali, fazer um termo de que a pessoa não assinou e a responsabilidade é dela, tá? Mas não dá para a gente inventar números na nossa cabeça. Artigo 29. É vedado ao nutricionista praticar atos que caracterizem agressão, assédio, humilhação, discriminação, intimidação ou perseguição por qualquer motivo contra qualquer pessoa. Que não precisa nem explicar por que desse artigo, né? Então, isso a gente está cansado de saber que um ambiente de trabalho saudável não pode ter esse tipo de coisas. Agressão física ou verbal, tá? Totalmente vedado, né? Aliás, em qualquer ambiente, né? Assédio moral ou sexual. Humilhação, que é uma exposição ridícula, que a gente vai falar sobre a, a comunicação, e a humilhação ela pode ser o jeito que tu cobra essa pessoa, o jeito que tu fala com ela, tá? A discriminação, intimidação, perseguição, então, ó, nada, né? Não precisa nem entrar em maiores detalhes a respeito desse artigo, porque a gente sabe que isso tudo aqui, né, não é um ambiente saudável. Então, se não é um ambiente saudável, é vedado, não se pode fazer. E se faz, está indo contra as normas éticas. Também temos o artigo 95, que traz sobre as consequências, tá? Então, vamos lá. Quebrei as regras. Quebrei as regras. Tá? Então, aqueles que infringirem as disposições e preceitos deste código serão aplicadas sanções em conformidade com a disposição da lei. Então, fiz alguma coisa de errado. Acontece mais coisas a respeito de redes sociais e comunicação, que a gente vai ter uma aula a respeito disso. Então, é muito mais fácil a gente errar no código de ética quando a gente fala de mídias.
tá? Do que propriamente com atos. E aí, bom, independente, foi em mídia, foi em atos, fiz alguma coisa que o código de ética disse que não era legal fazer, eu tenho que sofrer minhas consequências, né? Escolhas e consequências. Bom, então, salvo, o que que diz o inciso 1 do artigo 95? Então, deu problema, infringiram alguma regra, algum preceito desse código. O inciso 1 diz que, salvo os casos de gravidade manifesta ou reincidência, a imposição de penalidade obedecerá à gradação fixada na lei, observadas as normas editadas pelo Conselho Federal de Nutricionistas. Na fixação de penalidades serão considerados os antecedentes do profissional infrator, o seu grau de culpa, as circunstâncias atenuantes e agravantes e as consequências da infração. Terceiro, inciso 3, as penas de advertência, repreensão e multa serão comunicadas pelo Conselho Regional em ofício reservado, não se fazendo constar dos assentamentos do profissional punido, senão em caso de reincidência. Então, a penalidade, ela vai depender do que foi, o que que aconteceu, tá? Qual foi a gravidade? Qual das partes daqui, né, desse código foi infringido? O que que aconteceu? Então, primeiro é saber o que aconteceu, esse grau. A partir desse grau de gravidade, né, vai começar a ser imposto essa penalidade. Então, qual que é o grau? Qual que é a gravidade? Esse profissional, ele teve algum ano, ele teve algum feito parecido anteriormente, ou é a primeira vez que aconteceu, tá? Qual que é o grau de culpa? O que que seria o grau de culpa? Ele fez isso sabendo que estava errado, sabendo que, e mesmo assim ele quis fazer, ou ele fez na inocência, vamos dizer assim, tá? Então, assim, grau de culpa. Eu sei que eu, como nutricionista, não posso, vamos falar de prescrever medicamentos, esteroides, anabolizantes e afins. Isso é fato. Todo mundo sabe que a gente não pode prescrever. Todo profissional sabe que não pode prescrever. E mesmo assim, eu vou lá e prescrevo esteroide anabolizante ou medicamento. Tá? Então é difícil dizer que o nutricionista não sabe que não poderia prescrever, a não ser que seja algum medicamento fitoterápico ou algo que realmente às vezes confunde a gente. Mas eu não posso dizer que eu não sabia que eu não podia prescrever pura para o meu paciente. Poxa, tá? Então, qual que é o grau de culpa? Ele estava ciente do que ele estava fazendo ou não? As circunstâncias atenuantes e agravantes, tá? E as consequências. Teve consequência? Essas pessoas que eu vou falar nessa parte, porque já teve, se vocês lembrarem, nos últimos tempos na mídia apareceu já alguns nutricionistas sendo presos, né, e sendo punidos por alguma consequência do Código de Ética. Então, já teve nutricionista preso por prescrição de esteroides anabolizantes e medicamentos. Teve nutricionista preso por assédio sexual dentro de consultório, né? Então, assim, qual que é a consequência? Então, assédio sexual, a consequência psicológica dentro dessa pessoa que sofreu a prescrição de um medicamento ou de algo, né? O que que trouxe, o que que pode acarretar na saúde. Então, isso também. Então, todas essas informações, quando acontece uma infração, são pegas pelo conselho, né? E aí são colocadas as punições. Isso a gente está falando a nível de conselho, não estamos falando a nível de, o Ministério Público, a Polícia Civil, não, estamos falando sobre o que acontece quando o conselho pega, tá? Então, não estamos falando de julgamento de Polícia Civil, juiz, enfim, então, estamos falando de julgamento do conselho.
tá? E aí, essa multa, então assim, tem infrações que é multa, tá? Então, tu tem uma multa, tu tem infrações que tu perde o registro, né? Enfim, então, isso, quando é julgado pelo conselho, esse profissional é avisado. E um ofício reservado, tá? Não vai ficar escancarado lá no site do Conselho Federal. Nutricionista Bruna foi tirado do posto, enfim, tá? Então, é feito uma chamada reservada. Normalmente, eles mandam um e-mail ou uma carta, alguns ligam, e eles marcam até uma reunião, tá? Então, dependendo, fazer tu ir até o conselho, dependendo da distância, videochamadas, enfim, para dizer o porquê que tu está sendo punido, né, as consequências dessa punição. Tudo no reservado, tá? Então, é muito importante para a gente não ter esse problema, a gente ficar de olho no código de ética. Então, se tu tem dúvidas sobre alguma coisa, pega o código de ética. Pega o código de ética e dá uma olhada, para ver o que que ele diz a respeito disso. Deveres, direitos, infrações. Não tem nada no código de ética que está passando por uma situação inusitada no seu ambiente de trabalho. Você pode o quê? Ligar. Ligar para o conselho regional, tá? Então, liga para o Conselho Regional de Nutricionistas, que é o primeiro, né? Então, lembrando, a gente tem as escalas, né? Então, a gente tem sindicato em algumas oportunidades, em alguns estados, e aí a gente tem o quê? CRN regional e CFN. Então, normalmente, a gente reporta as coisas para o Conselho Regional e o regional reporta as coisas para o federal. Então, quando a gente quer uma ajuda, né, tem alguma dúvida sobre alguma conduta lá dentro, sobre algo que está acontecendo, como que tu pode levar aquela situação adiante, tu pode ligar para o Conselho Regional e falar com uma das pessoas de lá. Olha, está acontecendo assim no local de trabalho e eu queria fazer tal coisa, mas eu não sei se isso está dentro ainda do que eu posso fazer, se eu não vou ferir o código de ética, se vocês têm alguma sugestão para me dar para melhorar esse ambiente de trabalho, enfim, tá? Os conselhos regionais, eles são pouco acionados, né? Então, mas eles estão ali para nos auxiliar, tá bom? Então, fica aqui para vocês código de ética do nutricionista, tem que estar baixado. Todo nutricionista deve ter isso, esse código, para quando precisar a gente ir lá consultar. Tanto para a gente se defender de alguma coisa, quanto para a gente exigir alguma coisa também. Tá? Então é imprescindível a gente ter o conhecimento que existe esse código de ética e que as nossas atribuições são baseadas nele. Inclusive, vou abrir um adendo aqui. Acho que foi faz o que, uns 2 anos, não sei, eles fizeram umas enquetes para reformular o novo código de ética. Então, é uma sugestão que eu digo para vocês colaborarem com a elaboração. Então, eles mandam muitas vezes por e-mail alguma assim, gostaríamos da sua opinião para nos ajudar a escrever o nosso novo código de ética. E aí ali tem algumas perguntas, tem sugestões. Então, tudo que vocês não concordarem com o código, enfim, ou que vocês gostariam que tivesse dentro do código, aproveitem quando existe esse tipo de pesquisa, porque não é sempre o nosso código de ética, ele não é atualizado anualmente, tá? Mas aproveite por isso que quando tem isso, vocês aproveitem e coloquem as sugestões de vocês, tá? Então já teve essa pesquisa do conselho, foi sobre mídias sociais, tá? Então teve a respeito sobre as mídias sociais, eles fizeram.
Então, aproveitem para responderem e preencher, ok? Então, bom, aqui a gente termina a nossa segunda aula e a nossa terceira aula a gente vai falar sobre comunicação. Então, eu espero vocês na nossa próxima aula, tá bom? Até mais.